Já tá íntimo, super íntimo. Já peço água, já peço café. Já quero marcar. Quando é a próxima? Conecta, vamos estender o nosso podcast. Let's. Bora. Valeu. Corre. Fala galera, estamos mais uma vez aqui com o nosso podcast e vou começar agradecendo os nossos apoiadores: Armazém Sabor, Gestão Contabilidade, Cloud Store, Femini, Tecmania, Livre Ortodontista, Arte Mobile, Ótica Lincoln, Master Treinamentos, Franco, Cantina Mascaron, Viva Farma Farmácias. Curte e compartilha, estamos no YouTube, Spotify, Facebook, Conecta Mais Web TV. E hoje... Olha quem voltou, pessoal. Olha que presença maravilhosa! Eu tô tão feliz de estar aqui de volta. Já tá íntimo, super íntimo. Já peço água, já peço café. Já entra sem bater, já virou de casa. Mas eu tenho acompanhado bastante os podcasts de vocês. É justamente isso que vocês querem trazer, né? Essa intimidade com a galera, com a gente que vem aqui. Exato. E a sua... O primeiro episódio que a gente fez com você do podcast foi muito legal. Eu queria muito te agradecer. Teve um retorno maravilhoso. E a tua volta realmente é muito importante para nós. Já quero marcar. Quando é a próxima? Conecta, vamos estender o nosso podcast. Não, é muito legal, é legal isso, né? Às vezes a gente acha que as pessoas não querem falar sobre isso, né? Não querem falar sobre relacionamento. Muitos homens, né? Acabaram se abrindo, querendo falar sobre isso. E aí, a gente tá aqui pra falar de novo. O que a gente vai falar hoje? Que delícia. Tem um tema bem bacana, né? Pra galera que tá conhecendo o Rogério pela primeira vez, ele já esteve aqui no nosso podcast. Ele é terapeuta sistêmico. Incrível, sigam eles nas redes sociais, vejam outro podcast que nós temos sobre relacionamento. Hoje nós temos assuntos mais amplos, é isso? O que nós traremos hoje? Sonhos, dinheiro, verdades. Dinheiro é muito importante para realizar sonho, né? Não, vocês sabem que outro dia eu tava em casa e eu tava abrindo minha carteira, eu tava tirando uma nota de R$100. E aí eu tenho uma bíblia do lado da minha cama, assim. Aí eu coloquei o dinheiro, eu falei, meu Deus, eu coloquei dinheiro dentro da bíblia. Aí eu falei, não, mas peraí, olha o rolo que eu tenho na minha cabeça, que dinheiro não é sagrado. Não. E aí como eu vou ganhar dinheiro? Você é profano, isso é uma coisa ruim, suja, ruim. Eu cresci, né? Muitas das verdades que a gente traz tem a ver com a nossa primeira infância, que é do 0 aos 7 anos. E tudo é o que a gente ouviu lá dos nossos pais ou de quem criou, né? Então, eu cresci ouvindo. Mexer em dinheiro, vai lavar a mão que o dinheiro é sujo. Gente que é muito rica é triste. E aí, como é que a gente prospera? Dinheiro não traz felicidade. Ficamos totalmente travados. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? A prosperidade, né? A dignidade, a gente... poder ter a vida que a gente sonha, ter o que a gente gosta, né? E não é ser dinheirista, mas é o que faz sentido para a caminhada. Se uma viagem faz sentido para a nossa vida, vai viver essa viagem. Se um carro faz sentido, vai atrás desse carro, uma roupa, tudo envolve isso, né? E quanto mais a gente olha como a história do dinheiro passou na nossa família, melhor. Aonde bloqueia? Bloqueia no que o meu inconsciente acredita o que tem que ser feito para ganhar dinheiro. Existe uma romantização da pobreza. E é isso que tem que olhar. É um lugar que a gente sofre junto. É um lugar que conversa com todo mundo. Se você vai num jantar, você fala que a vida tá mais difícil. E a minha também tá. E aí a gente já passou uns 10 falando. Isso. Outro dia mesmo, minha mãe chegou e falou: amanhã é dia de luta. Eu, luta? Minha filha, é dia de luta. Falei, mãe, se eu sair agora de casa e falar que eu tô indo pra uma luta, é um lugar bom ou um lugar ruim? Ruim. O que acontece numa luta? Alguém ganha e alguém perde. É pra esse lugar que você vai amanhã? Ou você tá indo pro seu trabalho? Uau. Olha como a palavra que doideira, tem né? Isso é muito louco. É muito legal. Porque é isso, e o bloqueio tá aí. O que de verdade eu penso sobre dinheiro? O que de verdade eu penso sobre pessoas que têm dinheiro? Né? Então, por exemplo, passa um clássico, passa uma loira numa Ferrari aqui pelas ruas de Nova Prata. O
que de verdade eu penso sobre essa mulher? Eu vou pensar que eu quero que ela seja minha cliente. É isso. Acabou, saiu da casa da Venha casa fazer Glamba. o cabelo do Eu salão. vou rezar pra ela ser Não, minha mas cliente. vamos ser sinceros, tem muita gente que já Claro. vai achar... Já olha pra um lado... E sabe quando essa pessoa vai ter uma Ferrari? Nunca. Porque ela não é aquilo. Então eu vou dizer que eu penso que pra ter uma Ferrari precisa ser jogador de futebol. Eu não sou jogador de futebol, então quando eu vou ter uma Ferrari, nunca. E aí o que tem que olhar? Como é que foi a história do dinheiro na família? Tem famílias que o dinheiro trouxe tristeza. Briga, separação, rompimento. E aí então ter dinheiro, reter o dinheiro não é seguro nessa família. Aí acha um jeito de... De escapar. São aquelas pessoas que até ganham muito dinheiro, mas não seguram o dinheiro. Porque elas precisam significar como foi a história do dinheiro na família delas. Entendeu? Então, por isso que precisa de ajuda. Sozinho a gente não consegue ver isso. Só num ambiente terapêutico. Aí o que eu faço, né? Como eu expliquei da outra vez. Aí a gente pode trabalhar um assunto específico também na terapia. A pessoa me procura, fala, eu quero trabalhar isso, eu quero entender o porquê que eu não prospero. Aí tem várias coisas. Primeira coisa, propósito. Né? Será que eu estou fazendo o que era o meu propósito? Em que eu trabalho? Por que eu vou todo dia para o meu trabalho? Eu modifico a minha vida e a vida de outra pessoa com o que eu faço? Essas são as primeiras desbloqueios. Que significa? O que é trabalhar para mim? Porque isso é prosperar. Se eu faço algo que faz sentido para minha vida, eu modifico a minha vida e de outras pessoas, eu estou alinhado com a prosperidade. É impossível a pessoa não prosperar. Agora, se eu trabalho entendendo que é esse lugar de castigo, eu nunca vou prosperar. E aí aprofundar mais. Pessoas que têm na cabeça que trabalho é sofrimento, faz de conta que eu vou te usar como exemplo, tá? Faz de conta que o Giovanni tem a percepção de que trabalho é sofrimento. Aí eu chamo ele para trabalhar comigo. Giovanni, você vai ser meu assistente, né? Faz de conta que ele não é quem ele é, né? Eu vou te pagar 30 mil para você trabalhar de segunda a sexta, das 11 da manhã às 15 horas. 30 mil, legal, né? Segunda a sexta. Se ele tem que trabalha por coisa pesada e sofrimento, eu não dou 3 meses para ele arrumar uma desculpa para ir embora. Não fica. Porque para ele não tá trabalhando. Ele não tá trabalhando. Isso não é trabalho. E olha a oportunidade que ele vai estar jogando fora. Total. Porque aí ele vai dar um jeito, e a nossa mente é super parceira da gente, vai dar um jeito de falar, ele deve fazer alguma coisa errada. Como uma pessoa paga 30 mil para eu trabalhar de seguro? Aí ele já mexe no valor dele. Ele não vale, então. Isso. E olha que doideira que é. Né? Porque, por exemplo, se eu cobro X no meu atendimento e eu duvido que o meu valor é esse, você não paga o meu atendimento. Também tem isso, né? Às vezes tem gente que tem muita dificuldade de botar preço nas coisas, no trabalho, nas coisas. E isso vai do meu valor interno. Se eu gaguejo quando você me pergunta o preço da minha sessão, eu entendo que eu não valho isso. E enquanto o meu valor não sai, de algum jeito você fala, legal, Rogério, a gente vai estar entrando em contato com eu vou ver de aviso. Qualquer coisa eu retorno e a gente volta a conversar. E dá aquele troféu joinha, né? Algo que eu acho não, que é super percebido, né? O sucesso do outro normalmente incomoda. Pra quem não tem. Exatamente. Então, e é uma cultura que se tem que... Eu não vou compartilhar o meu sucesso, eu não vou compartilhar as minhas coisas. Compartilhar, que eu digo, é contar, até mesmo pra família, muitas vezes. Eu não vou falar que eu fiz um negócio muito legal, ou que eu tô super feliz com o podcast, com tudo mais. Porque vão ter inveja, porque é uma cultura que se instala, né? O sucesso do outro incomoda quem não tá fazendo nada normalmente, né? Isso. É isso aí, o que você falou, a família sempre é o eixo de tudo. Se pra minha família trabalhar com o que gosta não é seguro, eu já começo a me boicotar. Se pra eles fazer um programa de televisão é algo que não é fácil, né? Eu já me bloqueio. E aí é aquela coisa, né? Da maturidade. Quando a gente atende uma maturidade, a gente não fica mais esperando validação de papai e mamãe. E a gente vai fazer o que a gente quer.
O que tem vontade. Isso que ressoa com a nossa alma. Ah, mas aí uns rolos que às vezes dá. Minha família tem uma empresa de chicletes, e isso não faz sentido pra mim. Não, papai, eu não vou seguir nessa. Ah, mas se for... Segue a sua caminhada. Só que, se a gente não tá muito alinhado a isso, parece uma desonra, né? Parece que é algo que eu tô negando a minha família, e aí vai acontecer o que a família... Aí vai ouvir, tá vendo? Eu não falei que vender chiclete não dá dinheiro? Entendeu? Então é isso. A história da construção. Eu construo, eu entendo que eu sou um ser individual, que eu tenho o que é seguro pra mim. O que eu vim fazer nessa vida? Sabe, eu gosto muito de falar sobre isso. O que eu vim fazer aqui? O que eu acredito de verdade sobre dinheiro? Isso é muito importante. A gente falou disso no programa anterior. É se olhar no espelho e falar o que eu gosto de verdade de fazer. O que eu gosto? Eu gosto de sentar e falar, eu gosto de digitar. O que eu gosto? Entendeu? E aí isso independe do que os outros vão achar ou não. E muitas vezes também não fazer só pelo dinheiro. Isso. Né? O que te dá prazer? Isso. O que te dá sentido. Pro Giovanni, por exemplo. Porque prazer o prazer vem junto. Porque muitas vezes não é nada prazeroso ou é muito difícil, mas é necessário fazer aquilo. A prosperidade conversa com a alegria. Então, se eu não tenho alegria no que eu faço, eu também não tenho prosperidade. E a alegria nem sempre é romantizar, não é o bobo da corte, não é tem nada a ver o... com isso. Né? É mais interno do que... Não é o... tô sempre feliz, nada dá errado, caiu, mas que ótimo que caiu, né? Não é... Isso. Carreira profissional, por exemplo. É seguro eu ir fazer o que faz sentido pra mim. Sim. É seguro eu mudar no meio do caminho. Né? Talvez a profissão da Bela nem exista ainda. Né? Eu tenho uma sobrinha de 6 anos, eu falo muito isso pro meu irmão. A profissão da Luísa nem existe ainda. Porque daqui 15 anos, como é que vai estar esse mundo? Só que aí o que é legal? Quanto mais eu me preparo pra mudança, quanto mais eu me adapto rápido, mais eu sobrevivo. Fomos para online, beleza. Vamos. Online. Vamos. Porque se eu resisto, eu não prospero. Fico para trás. Não, mas não. Vamos mudar. Estamos entendendo que o mundo está diferente. Podcast hoje é a grande coisa bacana de se fazer. Aí, para que eu vou por um outro caminho? Sim. Porque eu... Não. E aí é isso. Então é olhar para o que faz sentido para minha vida e ter coragem, se movimentar. Não tem como nada acontecer se a gente não se movimenta. Uma dúvida, não, uma pergunta que eu quero muito que você fale sobre isso. As pessoas que convivemos interferem na nossa busca pela prosperidade ou na nossa prosperidade efetiva? Total. Se são pessoas que, por exemplo, nosso pai e nossa mãe, teoricamente, são as primeiras verdades que a gente vive. Depois os nossos irmãos. Sim. São os primeiros contatos com a sociedade que a gente vive. Os programas de televisão que a gente assiste. Os podcasts que a gente assiste. Os livros que a gente lê. Isso tudo são... aí precisa entender o que é autoridade na sua mente. Por exemplo, quando o Giovanni vai falar de cabelo com a gente para e ouve, porque ele é uma autoridade. Então tudo que ele fala entra pra mim como verdade. E aí tudo que papai fala, tudo que mamãe fala entra como verdade. Aí a bomba. Muitas vezes a gente tem que decepcionar e muito quem a gente ama pra gente encontrar o nosso caminho. Isso tem a ver com papai, com mamãe. Decepção nem sempre é ruim, então. Isso, não, exatamente. Porque a gente talvez eu tenha a crença de que decepcionar é algo ruim, aí vou decepcionar, vou entristecer. E de certo momento, até no início pode ser. Mas não que seja depois ruim. Todo mundo entende. As 3 fases que eu gosto de falar, né? Quando a gente vai mudar na nossa vida, primeiro todo mundo critica, depois todo mundo tira sarro e depois todo mundo pede ajuda. Se a gente tiver força para vencer as críticas e a tiração de sarro, a gente prospera. Aí o que é legal? Qual é o maior segredo do sucesso? Saber viver em solitude. Porque se eu vivo bem em solitude, eu não tenho vazios emocionais.
E se eu não tenho vazios emocionais, não é qualquer coisa que chega em mim que me abala. Então, tá no eixo. Tem uma série que chama Messiah. Não sei se vocês já assistiram. Não. Que é um cara que ele é esse cara totalmente no eixo. Então ele passa por uma série de desafios, tem a carga dramática, no momento ele vai preso, mas ele vai preso no eixo, sabendo que ele está vivendo na plenitude da vida dele. Entendeu? Então quando a gente atinge esse lugar, né, que a gente aprende a viver sozinho, né, sem vazios, né, essas outras interferências não chegam mais. Eu recebo aquilo que eu falo também, quando eu entendo que uma crítica e um elogio têm o mesmo peso para mim. Se você me elogia, eu sou muito grato. Se você me critica, eu sou muito grato e não muda nada em mim. Porque eu não posso entregar o poder da minha vida na mão de uma pessoa. Eu não sei quem é você, tirando vocês, né? Que são mais ou menos, mas eu não posso, que aí é um outro contexto, né? É quem eu escolhi para compartilhar a vida, né? Eu não posso fazer isso com a minha vida. Escutar, né? Eu não posso chegar para uma pessoa que eu conheci ontem, aquelas pessoas que de relacionamento, eu adoro que chamam outro no primeiro dia de vida. Então se a vida vai embora, a tua vida foi embora, né? Como isso? Percebe? E aí como eu vou entregar? O Bert Hellinger, ele fala que a carreira profissional e o dinheiro é o que é mais importante, porque é isso que movimenta a vida. Sem dinheiro a gente não faz nada. E aí tem aqueles casais que falam, então se você for trabalhar lá, você vai ter que escolher ou o trabalho ou eu. É aí que dá o rolo. É aí que eu ganho um cliente, né? Dá pra esticar bastante esse assunto, né? Mas vamos falar um pouquinho dos nossos apoiadores. Master Treinamentos. Conheça as incríveis oportunidades para o seu crescimento profissional. Venha conhecer os cursos profissionalizantes da Master Treinamentos em Nova Prata. Aprendizado para o sucesso. Lívia Ortodontista. Melhorar o sorriso de forma rápida e confortável é possível com os alinhadores Invisalign. Você tem um tratamento mais prático e personalizado. Gente, a Lívia deixou aqui, ó, o aparelho Invisalign pra gente dar uma olhadinha. Olha que bacana. Esse aparelho é muito legal. Tá fazendo muito sucesso, né? É invisível, justamente. E a pessoa pode conversar, trabalhar. Eu já tenho de várias pessoas que usam e ninguém percebe. Que maravilha, né? Femini Moda Praia e Moda Íntima, 18 anos, busca promover a autoestima através de lingeries que faça você se sentir poderosa e bonita. Acompanhe todas as novidades pelo Insta da Femini, @FeminiOficial. Um beijo, Femini. Agradecer a Cantina Mascaron, a Vinícola Mascaron, que está sempre presente aqui em nossa mesa. Delícia. Esse vinho maravilhoso. A Vinícola Mascaron é uma vinícola pequena, artesanal e familiar. Rogério, leva uns vinhos para São Paulo. Sim, já pode. Você percebe, a coisa familiar traz toda uma magia, né? Sim. Exatamente. E a Arte Mobile, nosso estúdio, está com peças da Arte Mobile que produz há mais de 40 anos móveis de madeira maciça de reflorestamento com padrão internacional. Ele atende às necessidades dos consumidores mais exigentes. E agora a Arte Mobile está mais perto de você. Conheça o showroom na fábrica em Nova Prata ou acesse a loja virtual artmobilestore.com.br e compre sem sair de casa. Arte Mobile, móveis com encaixe perfeito. É isso aí. Tudo tem que encaixar perfeito. Tudo. Rogério, uma dúvida pra gente continuar esse papo que tá bem gostoso. No nosso negócio, quando a gente vai contratar pessoas, qual que é, eu não digo um padrão, mas qual o direcionamento que você consegue dar pra gente, pra que a gente escolha uma pessoa próspera. Que converse a mesma coisa que a gente. Mandou bem, gostei dessa. O sistêmico, muito bom. O sistêmico, ele tem um capítulo que chama-se organizacional, né? A parte da organização. O que acontece? Muitas vezes a gente não vê o que precisa ser visto. Tem gente que é especialista em entrevista, né? A pessoa procura tanto emprego que ela vira uma especialista em entrevista. Tá tudo decoradinho. Isso a gente às vezes não tem como ver, né? Então, quando a gente pega os bonequinhos, por exemplo, a gente consegue ver para onde todo mundo olha. Por exemplo, os sócios. Os sócios têm que olhar para o mesmo lugar. Uma pessoa que vai ser subordinada, ela tem que olhar para a subordinação. Então, é assim, primeira coisa,
o contratante tem que saber o que ele quer, claramente o que ele quer. Saber que dentro da empresa existe uma hierarquia. A hierarquia é saudável. Tudo só flui se estiver em ordem. O que precisa ser respeitado. Isso, o que precisa ser respeitado. E a pessoa que é contratada, ela tem que atender as expectativas para isso. Então não adianta eu, no meu desespero de arrumar um emprego, inventar que eu estou disponível a tal coisa, se realmente eu não estou. Porque eu adio a minha felicidade e arrumo um enrosco para quem está me contratando. No início eu costumo falar isso, né? Por exemplo, no caso de salão. Salão trabalhamos de terça a sábado, trabalhamos até mais tarde à noite. Aí eu não quero trabalhar sábado, eu quero ter um salário fixo. Então não é o lugar. Isso aí. Né? Não é o teu lugar. Isso é muito importante. Assim, não vai ter uma mágica na quarta-feira que você vai falar sábado não precisa vir. Isso aí. Porque é uma postura infantil. Não, eu vou aceitar, mas eu conheço, sabe, com o meu jeitinho. Eu vou falar com o Giovanni, com a Bruna, eles vão me levar. Não, porque não é nem por vocês. É a empresa. É o trabalho. E é como a empresa funciona. Eu acho que quando a gente vai contratar a pessoa, o Gil fala muito isso pra mim, deixe tudo muito claro. Isso. Porque o estar ali é uma escolha. Isso. Então você pode estar, você não pode estar. A conduta da minha empresa é essa. Se você se encaixa, ok, senão tá tudo certo. É isso. E tem um faniquito que eu diagnostiquei agora você fala faniquito. Um faniquito assim, de que dá o horário pra você ir embora. Sim. Né, o faniquito, né? E aí ela não entende que tudo bem, depende, o horário tem... Não. Você vai fazer o quê? Ficar em casa vendo televisão? Tá na hora da novela. Ver série, ver novela. Não vai prosperar nunca. Não. Se eu entendo que eu fui trabalhar num lugar e nesse lugar eu tô entregando o meu melhor, lembra-se do equilíbrio, o lugar me entrega o combinado, ali é uma oportunidade. Quando é que a gente tem o costume de olhar só pro que falta. Né? Então, eu tô trabalhando com vocês. Mas se eu tivesse lá naquele outro lugar. Mas se for. Não. Olhou pra falta é igual a escassez. Não tem prosperidade. Então, quando eu entendo que aonde eu estou é o lugar certo para eu estar, e ali é minha fonte de prosperidade, é outra coisa. Tudo flui. Se eu vou trabalhar com vocês lá no salão, por exemplo. Eu comecei, às vezes, numa função que às vezes tá aquém, né? Porque às vezes a gente tem, né? Uns revés na vida. A gente tem que dar uns 2 passos para trás para ir para frente. E eu aproveito aquela oportunidade. Por exemplo, eu quero me tornar um hairstylist. Eu grudo no Giovanni. Sim. Você acha que eu não vou ter a oportunidade? Eu tô com o melhor cara do mercado. Eu não vou grudar nele para aprender tudo com ele sobre mecha, sobre corte. Sim. Né? Eu quero ir para a área comercial, para a área administrativa. Gruda em você. Você traz uma bagagem profissional muito rica de São Paulo e aqui tá ficando cada vez mais. Eu vou grudar. Bruna, como é que eu faço tal coisa? Giovanni, se eu misturar essa cor com essa cor, funciona? É aí que prospera. E muitas vezes as pessoas não aproveitam. Não. Né? Essas pequenas oportunidades que são tão raras. Eu costumo falar que eu tive os melhores gestores que você pode imaginar. E sempre os admirei, assim, muito. Você transformou eles nas melhores oportunidades. Exatamente. Então, assim, todos, claro que ambos com características diferentes, mas todos me ensinaram muito. E eu aproveitei absolutamente tudo que eu podia aproveitar de oportunidade para aprender cada vez mais com eles. Uma perguntinha, eles foram fáceis? Não, claro. Porque o melhor não é o mais queridinho, o mais fácil, fofinho, nada disso. Tá tudo lindo, perfeito. Você não cresce, né? Não. E você sabe que hoje eu tive uma mudança aí, né? Eu tinha uma cabeça de funcionária, né? Hoje eu sou dona. Mas antes, no começo, eu questionava muito, né, a forma como eles conduziam, enfim, a gestão fraquinha, né, querida, coitada, emocional, assim, ao extremo. Mas olhando assim, se eu tivesse a oportunidade... Tenho agora, gente. Se eu tivesse a oportunidade de olhar para cada um, acho que eu falaria gratidão, 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 porque todos os dias você me mostrou quem eu poderia ser. E se hoje eu sou o que sou, é porque você me ensinou. Isso. As pessoas são personagens. Total. E aí aqueles que vão trazer um crescimento, é isso que você falou. Eles talvez venham de uma forma diferente. Exatamente. Uma coisa é eu ser um cabeleireiro do salão, outra coisa é ser o dono do salão.
né? Igual você faz. Por exemplo, se ninguém da minha família nunca empreendeu, como eu vou ser o grande empreendedor da minha família? E eu posso ser. Sim. Só que eu preciso olhar como o meu inconsciente lida com isso. Exatamente. Será que eu me acho capaz mesmo de empreender? Talvez eu não tenha sido o melhor aluno da classe, eu não era o mais comportado, e como agora eu vou ser o milionário da família? E pode, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Eu, por exemplo, nas faculdades que eu fiz, eu sempre trabalhava. Então eu nunca fui o melhor aluno da faculdade. Porque eu trabalhava o dia inteiro, eu entregava, eu via mais ou menos o que precisava da nota para passar. E isso não riscou em nada a minha capacidade. Total. Entendeu? E eu conheço gente que era o melhor aluno da classe, mas que não tem inteligência emocional, por exemplo, para fazer um atendimento, para vender. Vender é uma coisa muito legal também. Porque assim, a gente se vende o tempo inteiro. O tempo todo. E tem gente que fala, ai, não me pede tudo, mas menos vender. Meu amor, você tá se vendendo desde o momento que você acorda. É uma das profissões mais bem pagas, tá? Isso. Deixando isso bem claro. Eu trabalhei numa empresa que o vendedor chamava-se VP, era Vice President. Porque assim, tudo parava quando os vendedores falavam. Exato. Porque se não tem vendedor, não tem receita. Não. Então, para que vai ter marketing, RH, administrativo, se não tem venda? Porque uma empresa nasceu porque dá lucro. Isso. Eu vou abrir meu negócio. Isso. Não quero ter sucesso, não quero ter faturamento. É lógico que eu quero. Se eu não crescer, vai ser muito estranho. E o que eu depende quero da crescer. Venda. O que depende da venda. Total. Eu tive um gestor que ele falava assim, Bruna, dentro de uma empresa, o dono ele pode mandar qualquer pessoa embora. Ele pode mandar o marketing, ele pode mandar a recepcionista, ele pode mandar isso, ele pode mandar aquilo. Mas a equipe de vendas, ele não manda embora. Porque é dali que vem o lucro deles. Isso, sabe, não entrava muito assim, mas é muito real. Porque a gente vive Sabe isso. o que eu já fiz numa empresa? Eles me chamaram que a parte administrativa não conversava com o comercial e estava um caos. Eram vendedores de rua, a pronta entrega. E aí o que eu fiz? Eu fiz eles se conhecerem. Eu peguei uma pessoa que passa o dia inteiro no escritório, passar o dia inteiro na rua com o vendedor. E eu fiz o vendedor da rua passar o dia inteiro com uma pessoa do escritório. Porque aí, por exemplo, quando a pessoa do escritório reclamava que ele preenchia a nota correndo, por que ele faz isso? Porque ele tem tempo no ponto de venda. Porque às vezes o cara do ponto de venda não tem meia hora, não é igual vocês me recebendo aqui com vinho delicioso, água, café, às vezes é de pé. Então por isso que sai garranchada a letra, por isso que às vezes falta uma informação. E aí o pessoal de vendas foi pro escritório, entendeu por que são importantes todos aqueles dados. Não é que elas são chatas. Não. É porque para emitir uma nota precisa de tudo bonitinho, tem uma série de impostos, e aí pronto. Porque enquanto eu não apresento, eu não entendo quais são as suas necessidades, para mim as suas necessidades são chatas. Exatamente. Ai, que chato fazer isso. Mas eu preciso. É isso. E o que é legal, então, numa empresa? A gente entender qual é a necessidade de cada departamento. Entendeu? Então, enquanto a gente não aprende a olhar isso. E vendas, por exemplo. Eu já peguei gente de vendas que não conseguia vender. E aí a gente foi lá no campo sistêmico, ela tinha uma informação, uma crença que vender era enganar. Então ela não ia vender nunca. Aí trava. Porque ela acha que eu vou vendendo meu serviço para você, eu tô te enganando. Então você até acha legal esse negócio de constelação, tal, não sei o quê. Mas obrigado. Entendeu? Mas não é enganar, você tá. Todos nós. Tem uma solução para talvez um problema. Isso. Só que se eu tenho um drive de que é enganar, eu não vendo nada. E vender é isso, né? Você me traz a necessidade, eu te entrego a solução. Sim, a gente agradece e paga por isso. Total. É o equilíbrio. Eu pago o seu serviço, você me presta o serviço e eu pago. E o que a gente mais quer hoje são serviços bem prestados e profissionais que executem os serviços bem prestados. Total. Muito bem. Falando em serviços bem prestados, quero agradecer ao Franco Moda Masculina. Elegantíssimo. Pelo meu look. Está lindíssimo. A minha cara, amei. Adoro tecido diferente, cortes diferentes. Amei. Franco Moda Masculina, loja do homem moderno. Viva Farma Farmácias. Uma farmácia com perfumes, dermocosméticos, medicamentos, cuidados de higiene pessoal, que está com sorteio de final de ano, premiando, não é porque comprar em qualquer loja aqui de Nova Prata, preencher o cupom e concorrer aos prêmios do final de ano. Tem moto, Smart TV, cervejeira, micro-ondas e um vale compras de R$500. Olha que dica legal, tem um pouquinho a ver aqui com o nosso papo.
Vamos falar um pouquinho da gestão contabilidade. Pensando em empreender, a gestão contabilidade possui soluções completas para você iniciar a tua empresa de uma maneira assertiva. Contamos com uma equipe especializada e com vasta experiência no mundo dos negócios. Agradecer a Cloud Store, meninas arrasaram, como sempre. Muito obrigada pelo look. E claro, Tecmania, maravilhosos. Daniel, um grande beijo pra vocês. Uma loja que vocês podem achar todos os aparelhos de última geração: iPhones, notebook, fone de ouvido, capa de celular, película, enfim, uma loja bem completa. Então dê uma passadinha lá e confira que a loja tá bem bacana. Certo? Você sabe que até sorteio, né, é uma coisa interessante, porque não adianta eu jogar ou participar de um sorteio se eu não acredito. Total. Vou jogar na Mega Sena, mas vou jogar pra jogar, porque nunca ganho. Então pra que você gasta dinheiro? Você percebe? Um prêmio é uma frequência, né? Então se eu acredito... Final de ano chegando, Mega da virada aí, ó a dica. Não, é isso, gente. É porque isso conversa com outras coisas. Então, tipo assim, pra que eu vou perder tempo fazendo coisas que eu não acredito? Primeiro, então, eu tenho que trabalhar em mim. Por que eu não acredito que eu mereço ganhar um sorteio? Por quê? Por que não pode ser fácil? Para ir contrapor aquilo que você trouxe. Por que não pode ser fácil? Será que eu mereço coisas fáceis? Será que eu tô preparado para receber? Tem muita gente que tem muita dificuldade de receber sem esforço, receber elogio. Uma coisa que eu acho péssima é quando tu entrega um presente pra uma pessoa e a pessoa diz não precisava. Isso. Então, na próxima vez, não darei mais. E tem a ver com dinheiro também. Então, por exemplo, faz conta que você vai me pagar. Eu, não, Giovanni, eu dizendo não pro dinheiro. Sim. Gratidão. É muito recebo com amor. Muitas pessoas não percebem. Eu já fui numa loja que eu paguei, a pessoa falou, recebo com amor. É isso aí. Que incrível. É isso. Falando um pouquinho do dinheiro, a gente tava conversando aqui, eu lembrei, há muitos anos atrás, não vou falar quantos, né, pra não jogar a minha idade aqui no nosso podcast. Mas assim, na minha primeira oportunidade de trabalhar com a marca, que foi na Joico, eu entrei ali ganhando, nunca vou esquecer, R$870, né? Quando eu tava, acho que um ano antes de sair, eu já tava ali com uns 2,5, mais ou menos. E eu ficava naquela, não sei se eu chamo isso de escassez, não sei muito bem, se não for a palavra você me conserte. Eu lembro que numa conversa, eu virei pro meu gestor e falei assim, mas eu preciso ganhar mais. Porque, olha, eu trabalho tanto, tô ganhando pouco, não sei o que. Ele falou, Bruna, eu vou te falar isso porque eu gosto muito de você. Vamos olhar, desde quando você entrou aqui ganhando R$870, né? A empresa já aumentou o teu salário umas 2 vezes, mostrando a tua competência, agradecendo por tudo que você faz. Mais uma vez, você tá pedindo aumento. Se eu aumentar agora pra você, não estou falando que não vou, mas se eu aumentar, daqui a 1 ano você vai chegar de novo e você vai falar, preciso muito que aumente o meu salário, porque eu estou ganhando pouco. Mas eu acho que, em vez de você olhar agora por quanto você está ganhando, eu acho que está na hora de você começar a ter um controle financeiro particular teu. Porque quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. E isso vai virando uma coisa extremamente automática nessa empresa ou em qualquer outra. Isso me fez um link tipo... Não que eu não tenha que ali, de repente, pedir um aumento de salário, se eu vejo que eu mereço alguma coisa assim. Mas, tipo, muitas pessoas entram num vício, né? Sim, né? Tem algumas coisas aí. Eu não sei se... Aí você me corrige se eu estiver falando errado. Tem uma coisa assim. Como é que se negocia salário? Vendo o que eu tô disposto a entregar também. Se não desequilibra. Então, por exemplo, eu sou seu funcionário. Bruna, eu ganho 1.000 e eu faço a parte de estúdio e a parte de microfone. O que eu tava pensando? A partir do mês que vem, eu vou fazer a parte de microfone, a parte de estúdio, todo o baking off, eu vou falar com os convidados, eu vou ligar, eu vou trazer os patrocinadores pra gente dar crescer o trabalho, fazer algumas coisas juntos. Aí, junto com isso, eu tava pensando em a gente dar uma mexida na minha remuneração pra 2.000. Tá legal pra você? Assim, eu preciso esbarrar em escassez. E daí que você precisa? Exatamente. Buscando papai e mamãe. Eu acho que foi isso que ele olhou pra mim e falou eu preciso de R$10 pra comprar um pão de queijo. Sim. É isso, entendeu? Aí a pessoa, opa, agora eu tô vendo quem é a Bruna. Giovanni, tava pensando o seguinte, próxima vez que eu vim pra Nova Prata, eu tô pensando em alugar
a sala ele já me olha até de outro jeito. Do que o Giovanni, pode me emprestar? E a gente cresce nessa toada. Lembra sempre pra você equilibrar. Beleza, eu tô disposto a aumentar 1.000 do seu salário. E você? O que você tá disposto a fazer? Porque senão a gente vai pro filhinho. E tem que ter essa troca, né, Rô? É saudável. Porque a partir daí, depois do que eu ouvi isso, por que me deu um alerta? Primeiro que eu nunca mais me coloquei nesse lugar. Sim. Né? Tudo vale como experiência. Nunca mais eu me coloquei nesse lugar. Sim. Então, para atingir, de repente, o que eu queria, se fosse um aumento, se fosse um outro cargo, qualquer coisa, eu transferia isso pro meu trabalho. Eu preciso mostrar o quanto eu sou boa e o quão mais eu posso fazer para que a empresa valide isso e entenda que, de repente, eu posso entrar numa outra posição. Isso. E se a empresa e se a empresa não enxerga, talvez ela não é esse lugar mais. Talvez não seja o teu lugar. Tem uma outra história legal da Bruna também, que é inclusive de uma gestora amiga nossa, que o Rogério conhece, em que também teve algo assim, né, em que tu falou que tu não estava na tua função. Ai, sim. Essa história é bem legal. Eu nunca vou esquecer disso. Eu entrei na última empresa que eu trabalhei, na Abraé. Querida, nós conhecemos bem a Elô. Eu lembro que eu entrei lá e... Amamos Elô. Amamos muito. Elô. Beijo, Elô. Eu entrei lá e realmente ali era o lugar que eu queria estar. Eu via muita possibilidade de crescimento naquele lugar. Então, descongela. Isso é muito importante. A gente tem que estar no lugar que a gente quer estar. Desejar estar. Mas isso você é um sonhador. Não. Sim. É lá que eu quero. Exato. Tudo que um ser humano consegue fazer, o outro ser humano consegue fazer. Se alguém chegou nesse lugar, a gente também pode chegar. Exatamente. Aí eu comecei, enfim, com 2 meses. A gente foi tomar um café. Porque na minha cabeça, naquele momento, eu já tinha passado por várias grandes marcas. Eu tinha uma vasta experiência no mercado. Na parte educacional, eu era uma pessoa extremamente conhecida pelos melhores salões de São Paulo. Enfim, faculdade, tudo. Eu falei, cara, eu quero estar em outro lugar, né? Tipo, eu quero começar a viajar. De repente, eu quero começar a... sabe, ter completa a frase. Prioridade dos cursos. Eu mereço estar num outro lugar. Exato. Eu me preparei para estar num outro lugar. Exatamente. Isso, a gente tem medo, né? Tem medo de falar. De completar as frases, né? Aí eu lembro que eu chamei ela para conversar e a gente foi tomar um café. E eu falei isso pra ela, né? Eu falei assim, poxa, Elô, eu acho que tá na hora, eu posso dar o curso, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu tenho capacidade para isso. Ela virou com aquela serenidade, aquela sabedoria toda e falou assim, Bruna, eu entendo que você quer estar nesse lugar. Eu entendo que você tem uma experiência incrível, que você é isso, aquilo, outro. Eu só quero te fazer uma pergunta. Você está preparada para essa função neste lugar que você está hoje? Isso. Porque você está numa empresa diferente, com pessoas diferentes. Você está preparada? Você dá conta? Desse lugar. Entenda. Porque por mais experiência que você tenha, você estava em outros lugares, com outros costumes. E realmente, a empresa que eu trabalhava, ela era completamente diferente de todas as marcas que eu tinha trabalhado. É um universo sistêmico diferente. Exato. E tão diferente que ela realmente revolucionou o mercado, apesar de ser uma marca jovem. A partir do momento que ela falou aquilo, eu olhei pra ela com muita certeza e falei, não estou. Então, automaticamente eu caí em mim e entendi que eu realmente não estava. A partir daquele momento, o que eu comecei a fazer? Me preparar. Isso. Então, isso é lindo. Comecei a trabalhar, comecei a estar mais presente nos cursos. Na época tinha um educador, tinha uma educadora que saiu, enfim, aí depois um outro educador. E quando esse educador entrou, ali que foi... né, a vontade de estar naquele lugar. Aí eu comecei a me preparar. Falei, não, peraí, eu preciso realmente me preparar. E é gostoso se preparar. Cara, Rogério, eu comecei a me preparar, eu comecei a olhar pros cursos, eu comecei a estudar, aí daqui a pouco eu comecei a passar mais tempo dentro da empresa, conhecer mais esse universo de educar dentro, porque eu educava fora. Vamos olhar pro educar dentro, que era um universo novo. Fluiu. E as oportunidades, Bruna, eu acho que agora sim você está preparada, que é o teu lugar, e é aqui que você tem que estar. E a partir daí foi uma escala gigante. E falando em dinheiro, só pra complementar, eu entrei na área ganhando... Eu nunca
Eu tenho muito orgulho, sabe, do meu processo, da minha carreira, da minha história. Eu entrei no mercado ganhando R$870, né? Quando eu saí de São Paulo, que eu vim pra Nova Prata, eu tava ganhando 18 mil. Entende? Sim. E pra quem fala baixo, fala 18 mil, galera, ganhava 18 mil. Isso, pra quem fala baixo. O processo é lindo e eu atingi algo que pra mim tem um valor muito maior. Que é e quando você vai fazer um livro pra ajudar a mulher? Mulherada, empreendedora. É isso. E eu atingi algo muito maior, que era o relacionamento com grandes pessoas. Isso. E que eu levo até hoje, apesar de não estar em São Paulo. Isso. Né? Acho que esse é o grande... E aí tem duas coisas. Ser para ter. Ser para ter. E não ter para ser. Quando você vai buscar o conhecimento, você vai ser. Eu sou um terapeuta. Uhum. E quando eu sou um terapeuta, vocês veem em mim tudo que vocês veem. Entendeu? Então, enquanto a gente não é de verdade o que a gente quer ser, a gente não tem. Então, por isso que às vezes arrumadas de família não dão certo. Uhum. Porque não é aquela pessoa. É por dó, é por pena. Uhum. Porque quando encaixa direitinho. E outra coisa, você teve uma coisa que é muito importante em tudo isso. Humildade. Sim. Humildade vem de humus. Humus é o que fertiliza a terra. Quando eu sou humilde, eu fertilizo o lugar. Com a Elo, você foi humilde. Uhum. Você fertilizou a sua carreira profissional com ela. Sim. Quando a gente fertiliza uma terra, o que acontece? Exato. E eu realmente não tava. Eu conto essa história pro Gil bastante, né, Gil? Que eu não tava preparada. Era aquela época que eu não fui lapidada, né? Pro mercado de luxo. Você não era ainda. Uhum. E aí você podia se estourar. Sim. E aí foi tão bacana da Elo que ela tem isso de pegar uma pessoa preparada pro lugar que estava, no caso da Elo. E ter coragem, porque, por exemplo, assim, pelo carinho que ela tem por você, ela podia ter deixado. Podia. Né? Eu ter ajudado. Mas fala aí, eu não tô te ajudando. Eu tô te jogando numa roubada. Eu teria me destruído. Eu teria realmente me destruído naquele processo, porque eu tava entrando numa marca que ela tem um conceito luxo. Eu tava realmente atingindo um outro patamar, só que eu não entendia nada sobre o mercado de luxo. Eu não conversava com ele como imagem, como pessoa. E realmente foi um processo que essa virada de chave pra mim foi muito transformadora. Porque eu tinha uma resistência... Vamos voltar naquele assunto. Eu tinha uma resistência ao dinheiro e à prosperidade. Isso. Então, Isso é terapia. Exato. Isso é terapia. Exato. Então, quando me falavam, Bruna, você precisa estar vestida dessa forma, você precisa... Pra você se comunicar com o público que você está querendo atingir. Você precisa ser. Exato. Isso é um código. Esse colar que você tá lindo é um código. Tudo é um código. Tudo é um código. Pra você se comunicar, pra você se aproximar. E eu não entendi isso. Eu falava, gente, isso é bobagem, que futilidade, não sei o quê. Não. E eles tiveram uma forma extremamente carinhosa de me lapidar. Beijo, gente, gratidão. Que foi me mostrando de uma outra forma. Como eu tinha essa resistência de não, gente, não vou fazer isso. Então, o Guilherme, que era o meu gestor na época, um beijo, Gui. Ele foi me apontando situações. Então, por exemplo, hoje eu vou levar a Bruna em um restaurante chique que ela nunca foi. Isso. Pra mostrar pra ela que através da experiência ela pode alcançar aquilo. Isso. E ele me levou em um, me levou no outro. Eu não usava salto. E é uma outra energia. Você bota um salto, você não sabe. Total. E ele pedia muito. Bruna, você tem que usar um salto. Eu falava, não, é cansativo, eu ando o dia inteiro, não sei o que lá. Uma vez eu entrei no carro, tinha uma caixa com salto. Então ele foi me mostrando o quanto aquilo poderia se aproximar de mim. E foi transformador. E se uma pessoa olha pra você e acha futilidade esse colar que você tá usando, ela tem problemas gravíssimos com escassez. Se uma pessoa acha qualquer dessas coisas que são interessantes, né, a futilidade tá nela. Porque você usa porque é bonito, você pode e agrega, né, aquilo que a gente estava falando. A gente está se vendendo o tempo inteiro. Total. E a hipocrisia, é a mesma coisa. É uma hipocrisia eu falar que eu posso ajudar a vida dos outros se a minha vida tá destruída. Se você olha pra mim e vê que minha vida tá destruída. A gente precisa alcançar. E aí, só pra pegar o gancho, quando eu comecei a trabalhar como terapeuta, eu ia em constelação todos os dias.
Ah, vai ter uma constelação ali. Eu vou. Ah, eu vou. Aí tinha hora que eu não tinha mais dinheiro, né? Aí eu me oferecia, eu falava assim, não precisa de alguém pra levar um comes e bebes. Ah, você toparia levar um café, um suco? Topo. É isso. Eu também. Não é mágica. Todos os cursos que podia imaginar, eu fui. Muitos, né, Gil? Né? Muitos. É isso. Então, outro dia, vou falar isso, eu quero falar mais 2 coisas depois. Tá? Só para... É legal, a gente se empolga. Uma colaboradora lá do salão outro dia pediu, e quanto tu tem investido? Eu falei, investido eu tenho muito. Eu lembro que eu falei, eu tenho mais de 2 milhões. Sim. E onde é que tu investiu? Eu tava na frente do espelho, aí eu fiz assim, em mim e no salão. Né? Então eu já investi muito em... Sim, desde terapia, o cabelo que você pega e de repente corta em 15 minutos. Tudo. E eu não sei quanto você cobra. Isso tem um valor do que hoje é. Do que, tipo, você olha pro meu cabelo hoje e fala, Rogério, é isso. É igual às vezes eu, numa constelação. Eu mato a constelação em 20 minutos. Por quê? Porque eu tô há 5 anos. O dia, vocês convivem comigo, sabe como é que é? Só faço isso. Porque ao invés de eu ir fazer uma coisa, eu comprava um livro. Ao invés de fazer outra coisa... Um curso. É isso. Isso aí. É isso. Então, fala as suas outras 2 coisas. Mas mas antes vou agradecer o responsável pelos meus óculos, sempre Ótica Lincoln. Veja o mundo com outros olhos. Aproveite as melhores lentes e armações do mercado. Encontre o óculos ideal para você. Posso falar das coisas que eu quero... Teve esse processo da Bruna. Quando ela veio pra cá, no processo da gente trabalhar juntos, também foi uma outra virada, né? Porque daí ela tinha muito essa visão do... Vou colocar aqui, do funcionário, né? Da visão subordinada e não da visão de proprietária, de empreendedora, que é um outro mindset. Então isso também foi transformador. Hoje é muito diferente do que um ano atrás, né? Nossa, sim. Eu tive um grande gestor, gente, um grande gestor. Foi ótimo, eu já falei pra ela, né? Que a primeira vez que eu a vi lá no coisa, eu vi uma menina e uma mulher. E várias vezes eu falava, não, Bruna, cabeça de dono, vamos lá, cabeça de dono. Você tá pensando de outra forma, e é uma outra diferente. Preparação, uma outra preparação. Né? Me satisfazia lá com um salário de 18 mil. Hoje, qual é o faturamento, né? É um outro olhar que eu realmente não tinha. E o Gil, ele me mostrava e ele ainda me mostra todos os dias. Tipo, não, Bruce, tem que olhar pra cá. Tipo, é aqui que você tem que olhar. Porque senão a gente cai no comodismo, todos né? A gente volta ali pra aquela caixinha. Bom mestre. Sim. Pra nos trazer pra esses lugares. Sim. É saudável ter essa pessoa maior, inspiradora, que vai nos orientando. Sim. E o Gil que ajuda a gente a olhar essa etapa. Porque aquela história, a gente não pode pular a etapa. A gente acelera a etapa. Quando eu pego um livro, e vou em um monte de constelação, eu tô acelerando as minhas etapas, eu não estou pulando. Entende? E aí isso me torna um profissional muito mais capacitado. Não, total. E o olhar pra isso com... por exemplo, o Gil, nosso negócio. O Gil, ele sempre foi empreendedor, sempre foi proprietário, ele nunca esteve do outro lado. É por isso que quando ele fala, muitas das coisas que ele fala, tipo, eu presto muito. Às vezes eu fico assim pra ele, porque eu tô prestando muita atenção e tentando internalizar pra eu não voltar pra aquele lugar. Né? É importante eu não voltar pra aquele lugar. Isso. Então, eu olho... Às vezes é até seguro, sabe, Bruna? Exato. É quase que seguro. Exatamente. É ruim e seguro. É desconfortável. Porque aí você fala, beleza, eu vou... Quantas pessoas, né? Eu detesto uma palavra que chama-se estabilidade. Sim, que não existe. Mas tem muita gente, não... E concurso eu tenho público. Estabilidade. Concurso público. Eu tô prestando um concurso público ali, já fiz as minhas contas, vou ganhar 5.800 por mês. Todo dia sim, quinto dia útil. Com 30 anos, daqui 30 anos eu tô aposentado. Eu falei, porra, desculpa. É isso que você veio experienciar na sua vida. Exato. Que loucura, né? Teve várias vezes, até às vezes... Eu quero um relacionamento estável. Que não tenha problema, nem nada. Abro às vezes, dependendo da fase, não sei o quê. Quando é que a gente vai fazer isso? Quando é que a gente vai fazer aquilo? Quando é que eu vou receber? Amanhã. A gente tem a oportunidade de transformar tudo isso que tá acontecendo amanhã. Mas o que é mais interessante, né, pro processo? Exato. Ficar lá, o dinheiro e não tá na tua conta, ou tá na carteira. É isso aí. Ou a gente gastar com uma viagem agora e investir em algo que daqui a um ano... É muito legal. A gente pode fazer 5 viagens. É muito legal. E ele me puxa, né? O Gil me puxa. É legal. O Gil, ele é muito razão.
E eu falo que eu sou muito mais emoção. Então, por exemplo, quando eu penso assim, eu falo, Gil, porque a gente pode viajar, não sei o que, não sei o que. Aí ele me puxa assim, ó, um lacinho assim e fala, vamos se atentar às nossas prioridades, sabe? Assim? Mas o que é legal desse tempero de vocês dois? Ele é a razão de ter pra gente falar hoje. Você vai pra aquele lugar do sonho. Que é legal, você cuida, você mantém isso do casal. Né? As viagens, os passeios, as novas possibilidades. Sim. E ele ajuda na viabilização na hora certa de cada um. É muito importante ter vamos fazer. Porque se tem duas pessoas muito pé no chão também, não faz aí nada. não tem isso. E a gente se puxa, né? Então, por exemplo, tem horas que ele fala... Bruna, você precisa ser mais racional, você precisa isso, aquilo. E tem horas que eu falo, amor, Amor. É isso. Poxa, levanta não é? Um pouquinho. Tipo, amor, não é assim, né? Aí um puxa o outro e a gente se alinha. E a outra coisa que eu queria falar é dessa questão do estar preparado, né? Nós tivemos não, tem várias, mas eu queria falar de uma situação dessas que teve um colaborador que chegou e super preparado para algumas coisas, mas tecnicamente preparado. Comportamental, imagem, tudo isso muito a ser adaptado, a ser construído. Porém, ele quis ir avançando na velocidade que ele achava correto. E nós, ok, vai lá. Eu dou conta de fazer isso, então vai. Foi. Até que chegou uma hora em que não deu conta de tudo aquilo que ele achava que dava conta, por não estar preparado. Né? E aí o que a gente fez? O que ele não teve? Humildade. Exatamente. Ele acha que humildade é fraqueza. É isso que as pessoas E não é, né? Não, claro que não. E aí muitas vezes tem um rompimento, ou porque tu tem que parar, dizer não. Isso. Não está dando conta. Tu falou que ia fazer isso e aquilo. E tá tudo certo voltar. E não está dando conta. Vamos dar 5 passos para trás, vamos voltar lá. O coach, né, o treinador faz isso, né? Ele justamente apara essas arestas. Sim. E aí foi uma experiência que a gente teve, né? Enquanto a Bruna soube identificar que ela não estava preparada, ele não soube e quis continuar. Não, eu vou, então tá, então vai. E aí, fogueira. E eu só evoluí porque eu entendi que eu não estava. E que tava tudo bem não estar, né? Tava tudo bem. Tanto como tem exemplos, por exemplo, falando em perfil de contratação, né? Tem pessoas que não têm, por exemplo, experiência na área específica que você vai contratar. Mas essa pessoa tem um perfil e uma disponibilidade extremamente maravilhosa. E quando você olha para essa pessoa 3, 5, 6 meses depois, ela realmente vira aquela contratação dos sonhos, né? Graças a Deus a gente tem esses exemplos também. Posso falar duas coisas? Pode. O que é isso que você falou? É uma pessoa que tem um coração limpo e ensinável. Ensinável. Quando eu entro num lugar tarado para aprender, é uma outra coisa. E é lindo pra quem ensina também, porque a gente se empolga. Isso, eu dou aula, né? Eu gosto de ver a pessoa... Não, é verdade que o Bert Hellinger, não sei o quê. Olha, eu pensei, é isso. Pra fazer a mesma coisa que eu, já tem eu. E é lindo ver o processo. Já tem eu. Quero fazer mais, quero aprender a fazer mais e melhor do que eu. Quero aprender com você. É tão legal a gente aprender coisas novas. E cada um no seu rolê. Não adianta eu querer me meter nisso. Né, Bruna, não tô entendendo como é que funciona isso. Como é que faz? Não, faz isso. Não. E eu não sou mais fraco. Só que se a pessoa tem uma memória de que não saber é fracasso, é aquela pessoa que foi criada com os pais, sem poder opinar nada, é aquela pessoa, criancinha, né, das fases, né? A primeira produção da criança é as fezes dela, né? E ela vem mostrar. Né? Se eu reprimo isso, nunca mais ela produz nada. Porque aquilo foi a primeira produção dela. Quarta série. Eu fiz lá um trabalho na quarta série. Olha, aí a professora nem olhou. Nunca mais eu mostro nada. Então, e é isso. São essas pessoas que viram adultas. Totalmente reprimidas, morrendo de vergonha, tem medo de tudo, medo de errar. Não pode errar. Entendeu? Não, eu erro. O que a gente não pode é falhar. Errar, a gente vai errar muito, porque falhar é repetir o erro. Aí a gente já começa a ter prejuízo. Né? Fala, mas Bruno, eu já não expliquei que não pode botar o celular na água que queima. Já foram 2. Aí a gente vai conversar, então. Né? O que tá acontecendo? Agora errar, nós vamos errar muito. Só que é isso, são essas infâncias, são aquelas... E papai, mamãe, a professora não tem culpa. Né? Só que eles foram os primeiros patrões nossos.
E tudo como a gente mostrou para esse chefe nosso, né, é o que vai lá na frente virar o nosso chefe. Então, se eles foram pessoas que nunca valorizaram nada do que a gente faz, só criticaram, a gente só incomodava, só mandava a gente calar a boca, como é que eu venho mostrar uma coisa que eu fiz? Sim. Haja terapia. Haja terapia. É isso. Falando um pouquinho da constelação agora, no outro podcast nós falamos sobre a constelação familiar em si, de pai, mãe, filhos, relacionamento. Há a constelação da empresa. Eu posso constelar o que eu quiser, eu posso constelar o que eu quiser. Tudo isso que a gente falou. Talentos, por exemplo. Eu quero constelar que talentos que eu preciso para contratar o funcionário. Eu coloco no campo. Ele precisa ser disciplinado, ele precisa ser, por exemplo, disciplina e criatividade normalmente são coisas que não andam juntas. Pessoas muito criativas não são muito disciplinadas. Porque ela tem um momento de criação. Você que é um artista, por exemplo, você tem o seu tempo. Às vezes não adianta te cobrar muito horário. Não. Uma pessoa que é um criativo de imagem, por exemplo, ele tem o tempo de criação dele. Então, o que é mais interessante para mim, para essa vaga? Uma pessoa que talvez não cumpra tantos horários, mas tem uma linha criativa incrível. Ou uma pessoa que é mais disciplinadinha, que seria o cara da contabilidade, da administração. É um cara que não precisa ser muito criativo. Ele tem que executar. Sim. Tem que saber preencher uma planilha, ele tem que saber entregar resultados, não comer bola de negócio. Então, para essa pessoa não precisa ser tão criativa. É melhor que ela seja disciplinada. Então, e aí no verbal eu falo qualquer coisa. Sou disciplinado, sou criativo. Não é aquela história? Sim, Meu defeito é uma qualidade aumentada. Né? Então, é isso. Então, eu entender o que eu preciso. E a gente vê tudo isso no campo. Como ele olha para isso, como ele reage a todas essas coisas. Isso é muito legal, a gente já fez várias vezes, né? E foi ótimo. E continuamente, porque a constelação não é uma coisa que faz uma vez e deu. E mandar embora não é excluir a pessoa. É um convite para ela olhar para a vida dela. Exatamente, porque ela realmente quer. Isso, porque ali é só uma experiência. E a partir do momento que eu cumpri aquela experiência, eu tô na hora de eu viver outra coisa. Sim. E é lindo, né, Rô, ver quando a pessoa tem esse coração ensinável e ela se predispõe a isso e você acompanha a evolução daquela pessoa, né? Tipo, a gente olha pra ela com... Eu olho pra eles com brilho nos olhos, né? Eu tenho exemplos, assim, no salão que eu... No dia a dia, às vezes eu passo, sabe? Eu dou aquela olhada e falo, ai... É legal. Tipo, né? Tipo, que legal. Que processo gostoso. Espero que essa pessoa esteja tendo essa mesma percepção do que a gente tá olhando. Ver a pessoa realizando sonho. Ai, sim. Isso. Tendo... Porque flui. É o flow que a galera gosta de falar. Entra no flow. É a pessoa que tá ali pronta para ouvir, ela tá executando, aí vocês remuneram, aí vocês estimulam, remunera, ela compra motinho, compra o carro, compra o AP. É isso. Esse é o movimento. Isso é olhar para a solução da vida. Isso é constelação. Isso é olhar para a vida. Exato. E cresce quem tá... Todo mundo. Aberto a isso. Se toda hora eu tenho que voltar, é como se fosse uma corrida. Pá, sair correndo. Se toda hora eu tenho que voltar, eu não termino a corrida. E a vida não é uma prova de 100 metros. É uma prova de não sei quantos anos. Então, se eu não me preparo para isso, eu não passo da metade. Entende? Então, quando a gente também entende isso, que a vida é uma corrida um pouco maior do que 100 metros. Que vai cair várias vezes. Isso. E aí, quanto eu tenho que voltar? Porque toda hora eu volto. Porque, por exemplo, eu quero ser um cara que precisa de muita disciplina. Por que eu não consigo me disciplinar? Que ganho que eu tenho em não ser disciplinado? Aí é terapia. Porque tem algum ganho secundário. Entendeu? E a cabeça é tão doida que parece, você fala, meu Deus do céu, por que eu faço isso comigo? É o tal do... A psicanálise fala muito disso. É o prazer no desprazer. E aí é tão legal quando alguém chega pra mim e fala, eu tenho esse prazer nesse desprazer. E aí vai pra vícios, vai pra uma série de coisas. Eu não quero mais comer doce, mas toda noite eu mato uma barra de chocolate. Tá perdendo pra barra de chocolate, vai ganhar de quem? Isso. E aí a pessoa chega, eu falo pra pessoa assim, se você não consegue se controlar com uma barra de chocolate, o que uma outra pessoa não faz com você? Sim. Entendeu? Então, como eu não consigo olhar pra uma barra de chocolate,
e me segurar. Como eu não consigo olhar para uma garrafa de uma bebida e não me controlar. Onde está isso? Aonde faltou? É olhar para essa falta. Isso, o que você busca? Eu tava falando isso com alguém hoje. É eu jantar, me saciar, deitei. Aí aquela fome que vem, eu vou comer pão com leite condensado, com mel, sabe um negócio que não tem nada a ver. Não é fome, gente. E o que é? E eu procurar no lugar errado, porque eu vou comer aquilo, eu vou me arrepender daqui meia hora e eu vou só aumentando os meus vazios. Sim. Então não tem como eu cobrir um vazio, o encaixe aí. Não tem como encaixar uma coisa com um plug diferente. Uau. Maravilhoso. Estamos chegando ao fim do nosso podcast. Agradecer ao Rogério. Sim, agradecer aos nossos apoiadores. Armazém Sabor. Tem presentinho. Tem presentinho. Gente, mas eu tanto amei. presente. Tem mais de um. Olha que legal. Quem vem 2 vezes tem 2 presentes. Ou seja, se eu vier mais uma, tem 3. Vou fazer que nem minha sobrinha, tem 3. Muito obrigado, que legal esse chinelo. Que bom que você gostou. Gestão Contabilidade, Cloud Store, Femini, Tecmania, Lívia Ortodontista, Arte Mobile, Ótica Lincoln, Master Treinamentos, Franco Moda Masculina, Cantina Mascarão e Viva Farma. Muito obrigado. Muito Como nada. esse pessoal todo te encontra nas redes sociais. Sim. @Roger Rodrigues Oficial. Pra ficar mais fácil, né? Botei lá, @Roger Rodrigues Oficial. Tenho o maior prazer, comente, eu posto bastante conteúdo. Vai lá, comenta, me pergunta que a gente já vai batendo um papo aí falando sobre o assunto. É e obrigado, aí. viu? Nós que agradecemos mais uma vez. Muito, né? Galera, muito. todos vocês, muito obrigado. Obrigada. Espero que tenham gostado mais uma vez da visita desse maravilhoso, desse lindo que já virou sócio do nosso podcast. Eu já vou bolar um outro assunto. Pra ele vir mais vezes. Eu vou bolar uns outros assuntos. Vamos falar sobre isso. Um beijo, pessoal. Então, confira esse nosso episódio, deixa um like, pode deixar os comentários que vocês quiserem. Aproveita o tema para se surgir mais dúvidas. Só mandar. Adicione o Rogério aí no Instagram que ele responde todo mundo. Ele é um querido. Beijo, obrigado. Até terça, galera. Tchau. Beijo.